Por que nós desenvolvemos este porta-maçarico? Primeiro, ele tem uma possibilidade estética muito boa. Ele é seguro pelo simples fato de que antes, quando nós colocávamos o porta-maçarico nos preguinhos, nos famosos preguinhos colocados na bancada, nós tínhamos sempre o problema de estragar as pontas do maçarico. E essas pontas iam batendo e diminui a oxigenação e nós perdíamos com isso na qualidade do fogo. Então, nós temos essa primeira posição. A segunda posição seria para que nós possamos utilizar para desentortar alguns arames. Então esse porta-maçarico funciona como uma terceira mão. Então um arame para ser desentortado, agora nós podemos usar as duas mãos para desentortar o arame, aquecendo o arame até uma temperatura determinada, e pressionando os dois lados, o arame ele acaba desentortando. Nunca dar fogo demais porque pode quebrar no meio o arame. Então aquele arame que estava torto ele já fica mais reto, para a gente possa trabalhar com mais eficiência. Esta é a segunda utilização do porta-maçarico. A terceira utilização seria quando nós queremos fundir alguma coisa e ao mesmo tempo trabalhar. Às vezes a fundição demora um pouco mais e isso pode fazer com que nós percamos um pouco de tempo. Então, colocando o maçarico no suporte, numa determinada altura, nós colocamos fogo e realmente ele funciona novamente como uma terceira mão. E nós podemos trabalhar em outras partes e deixando que ele faça o serviço para nós. São esses os motivos que nos levaram a criar e comercializar o porta-maçarico, que está sendo vendido em todas as lojas de fornituras. Durante muito tempo, nós usamos na nossa bancada para a desoxidação de prata ou de ouro, cujo efeito vem depois que nós colocamos fogo na peça, ela fica escura. Nós utilizávamos como branqueador o ácido sulfúrico na proporção de 10%. Só que, quando nós emergimos a peça no ácido sulfúrico, geralmente trazia respingos que caíam na bancada, em alguma ferramenta e em nossa roupa. Esses respingos furavam todas as roupas e também estragavam ferramentas e a bancada. Depois de muito tempo, testando vários elementos, conseguimos chegar no Solux. Então, o Solux é uma solução que ela não é ácida, porque aqui tem um papel de tornasol. Nós colocando o ácido nela, ele fica azul. E o Solux é uma solução neutra, portanto ela não fura a roupa, ela não estraga a ferramenta e ela é boa, porque você pode colocar o dedo, não tem problema nenhum, não é ácida. Então ela é utilizada substituindo o ácido sulfúrico. A única diferença que tem é que ao colocarmos a peça aquecida no ácido sulfúrico, ele desoxida imediatamente. O Solux você pode deixar de 5 a 10 minutos, que ela tem a mesma função, com a vantagem de não oferecer riscos para a nossa oficina, para a nossa roupa, para nossas mãos. Porque nós sabemos que o efeito ácido é devastador no metal e é devastador também nos nossos tecidos das nossas roupas e nas nossas bancadas. Solux, portanto, é uma solução que vem satisfazer a necessidade que nós temos na nossa oficina sem problema de perigo.
A necessidade que nós temos na oficina de estar sempre aprimorando ferramentas, procurando soluções melhores para soluções de pequenos problemas, nos levou, com o tempo, a desenvolver também um martelo mais eficiente que possa formatar os anéis ou alianças sem que amasse os mesmos. Como nós chegamos nesse martelo? A primeira coisa foi o seguinte: o nylon, ele é muito mais resistente do que a madeira, martelos de madeira. O martelo com a ponta de nylon é mais eficiente também do que os de chifre, que logo desgarçam, e nós temos um tempo muito curto de utilização desses martelos. E depois de um certo tempo, eu comecei a desenvolver alguns martelos e cheguei a esse martelo que nós estamos demonstrando. Primeiro, uma haste de ferro, um cano de ferro, colocando na sua parte um pedaço de ferro maciço para que o peso fique maior. Porque o martelo tem que ter um peso específico, não demais, mas também não pode ser pouco. Depois que nós colocamos essa ponta, nós soldamos essa parte aqui. Depois dessa solda, ainda para mais segurança, nós colocamos um pino, atravessamos um pino de ferro para que esse martelo, para que essa ponta não se desprenda. Depois de feito isto e lixado e soldado, nós passamos para a fase que é a colocação da ponta de nylon, que é colocada sob pressão para que não saia. Depois de todo esse movimento, nós colocamos uma empunhadeira de borracha para que a nossa mão não deslize muito no contato. Esse martelo tem uma eficiência muito grande e uma duração também superior aos martelos que nós usávamos anteriormente na nossa oficina. Por isso nós estamos divulgando a qualidade desse nosso martelo de cabo de ferro. Isso é uma pinça que não existe muito no mercado. Nós desenvolvemos porque tínhamos muita dificuldade para soldarmos pequenas chatãozinhos em anel de formatura, pequenos detalhes. Quando queremos soldar determinadas chatões ou pequenas peças em cima de anel, nós temos uma certa dificuldade, porque ao colocar o fogo, ela pula. Quando nós utilizamos a pinça para chatão, nós percebemos que nós temos toda a segurança da soldagem sem que os chatãozinhos ou aquelas pequenas peças saiam do local que nós desejamos que elas soldem. Essa pinça é muito útil na fabricação de anéis, anéis de formatura, na colocações de chatão. Então essa criação nossa somente pode ser encontrado no nosso site ou então nas fornituras para quais nós fornecemos essa ferramenta. É uma ferramenta original. Nós vamos demonstrar agora o que é um apoiador na hora para soldagem de pequenas peças. Constituindo uma pequena haste de latão, na qual está soldado um outro material que possui características específicas. É antiácido, o ácido não corrói esse novo material. E também ele é antitérmico. Em qualquer outro material que nós colocássemos fogo aqui na ponta até vermelhar, os nossos dedos estariam queimados, porque é uma transferência de calor. Então esse material é antitérmico, ele não transfere o calor. Como ele não transfere o calor e ele é antiácido, ele também não faz liga com a solda de prata, com a solda de ouro. Portanto, não cola nele a solda. E a utilização dele, quando nós queremos soldar determinadas peças, primeiro nós colocamos
no anel Solux, o soldaron, um sal para que possa correr melhor a solda. Esse apoiador de solda, ele aquecendo, ele pode pegar pequenas parcelas de solda e ela cola na sua ponta. Aquecendo o anel, nós aproximamos a solda no lugar que nós queremos soldar, sem que a solda pule ou que vá para outro lugar indesejável. Esse apoiador de solda é muito importante pelo fato, então, repetindo novamente, ele não faz liga com o metal, portanto, ele não tem problema da solda colar nele. Segundo, ele também é antitérmico e antiácido. Uma outra função para o apoiador de solda é quando nós queremos soldar elos de correntes. Como o material é neutro, ele não faz liga com a solda nem com o próprio metal. Os elos que são soldados, eles não colam neste material, nesse metal. Então, com o apoiador de solda, nós pegamos a solda e aproximamos com ela do local onde queremos soldar. Nós colocamos a solda onde nós queremos e percebe como ele não cola. Como ele não cola, facilita para que nós possamos tirar a corrente do lugar. Podemos observar então a utilidade do apoiador de solda para que nós possamos soldar elos de corrente para que eles não colem no próprio material onde ele está apoiado. Esta é uma das funções também do apoiador de solda. O apoiador para solda é vendido em embalagem individualizadas. É uma ferramenta que não tem um preço alto e que é muito útil no trabalho da oficina.